Estamos aqui na Nova Era TV para gravar a Guerra do Contestado, parte final. Mas hoje se comemora em todo o mundo o Dia da Vitória, quando o Brasil, os heróicos pracinhas, venceram o combate lá nos Apeninos, na Itália, com mais de 400 mortos, um dia muito importante. E eu escrevi um livro sobre isso, que chama Pracinhas e Aliados. Como todos os livros que eu faço, ele é fortemente ilustrado, com cenas de batalha, e que descreve não só a heróica luta dos pracinhas em Montese e Monte Castelo, mas também outras batalhas da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos ao nosso assunto, que é a sangrenta Guerra do Contestado. Eu fiz vários livros sobre a Guerra do Contestado, que é um assunto que me interessou pelo desconhecimento que ele tem no resto do Brasil. As pessoas não estudam o assunto e agora já existem mais documentos, mais palestras, até filmes sobre isso. Esse livro aqui, A Sangrenta Guerra do Contestado, é talvez o mais importante, que ainda existe. Ele está lá no Mercado Livre. Mas eu fiz outros. Esse aqui está esgotado, No Contestado. Esse aqui é O Desmoronamento do Mundo Jagunço, o primeiro livro que eu fiz, em 70 e poucos. Esse aqui eu não havia mostrado ainda, é Os Rebeldes do Contestado, também ilustrado na parte final aqui. Aqui está o guru do Contestado, que é o São João Maria. As fotos dele aqui, ó, reproduzidas, uma delas sentado e outra em pé, né? Aqui Os Cavaleiros do Fim do Mundo, também um livro sobre o Contestado, também ilustrado, mas com menos ilustrações. Aqui, por exemplo, está a morte de um rebelde que foi jogado num formigueiro e que teve as orelhas cortadas, enviadas para o litoral. E aqui é o jagunço, que não tem ilustrações. Bom, mas vamos falar no episódio final da Guerra do Contestado. Nos idos de 1914, todos os rebeldes haviam se abandonado os redutos, os diversos redutos que existiam, onde eles combateram durante 4 anos. Eles tinham uma tática de combate muito difícil, descrita pelo general Demerval Peixoto na página 94 do seu relatório. E eles, por exemplo, combatiam mais à noite, davam gritos medonhos, eram excelentes lanceiros, segundo Demerval Peixoto. Eles, se derrotados, eram fragílimos, ele dizia assim, mas quando eles avançavam eram muito fortes. E se retiravam, iam recuando. E estranhamente, como diz Demerval Peixoto, eles, à medida que recuavam, eles iam vencendo. Quer dizer, o fraco ia vencendo o forte. É incrível, mas foi assim. Até que o general Setembrino de Carvalho desceu do Grande Norte e veio com 1/5 ou 1/6 do exército brasileiro e cercou-os no Vale de Santa Maria, que é uma região que se situa lá no norte do estado, ali perto de Canoinhas, daquela região. Aqui ele chegou a utilizar, como eu mostrei, isso é muito importante, a aviação, pela primeira vez no mundo, porque a Primeira Guerra Mundial não tinha começado ainda, em 1914. E ele já, em início de 14, utilizou aviões que pareciam uma asa delta assim, e foi jogando bombas sobre os rebeldes. Esse foi o episódio setembrino. Ele veio assessorado pelos militares importantes, como o coronel Estilac Leal, que comandou a Coluna Sul, com 2.000 ou 3.000 soldados, que veio do litoral subindo com muita dificuldade até chegar ao reduto de Santa Maria. Ali no reduto de Santa Maria chegaram a se juntar cerca de 1.000, são números aproximados, porque na época não havia, como hoje, estatísticas, de 1.000 rebeldes que ficaram ali alojados nas suas casas, geralmente feitas de costaneiros de pinheiro, de madeira improvisada, com uma peça só, dormiam enrolados em pelegos,
com muita dificuldade. No começo eles tinham alimento, chegavam a carnear um boi diariamente, logo no começo da luta. Mas em 1914 para 1915 eles já não tinham mais alimentos, então tinham que comer broto de xaxim, butiá, o que restava ali um pouco de farinha, de mandioca, dificuldade para carne, alguma caça ainda conseguiam, mas até a comida foi acabando e os rebeldes no fim começaram a cozinhar tudo que era de couro, numa fome dantesca assim, e cozinhavam arreios, cintos, cinturões, alabardes, tudo que podia, as crianças passando fome, e aí eles começaram a se entregar. Mas restaram nos redutos 2 combatentes, digamos assim, muito bravos, muito valentes, né? E líderes, né? Que é o Elias de Moraes, que eu já falei sempre nele, e o novo Adeodato Manuel Ramos. Esses 2 foram os últimos que restaram lá dentro. E eles resistiram durante meses ali, com os últimos homens que restavam. Mas aí surgiu, o ataque final, na verdade, sobre o contestado, foi feito por um esquadrão da Cavalaria Gaúcha, chefiado por Tertuliano Potiguara. Era um capitão gaúcho, um oficial brilhante, corajoso. Ele até tem aqui a foto que mostra ele adentrando com a sua cavalaria no contestado. Aqui está a foto dele, ó. Esse aqui é o Tertuliano Potiguara, aqui em cima. Ele entrou, em 10 dias de marcha, início de 1915, ele arrasou os rebeldes contestados. Como eu disse, eles se entregavam aqui, ó, já passando fome, famintos, desesperados, homens, mulheres e crianças. Foi realmente um acontecimento muito dramático. Aqui está o esquadrão de Tertuliano Potiguara, Cavalaria Gaúcha, atravessando um arroio para se dirigir ao contestado. E eles, em 10 dias, ele arrasou, queimou os casebres todos, e o Deodato e Elias de Moraes ainda conseguiram fugir, escapar. Abandonaram o que restava lá, os outros se entregaram, e Adeodato e Elias de Moraes fugiram. Elias de Moraes tentou ir para o Rio Grande do Sul, tentou atravessar essa região que hoje aqui de Campo Belo, mas acabou sendo... aqui está uma foto, a foto mais clássica dos rebeldes do contestado, quando eles estavam no auge, né? Antes disso tudo. E na fuga, Elias de Moraes, que aparece nessa foto aqui no centro, envergando uma espada, puxando uma espada, ele foi reconhecido por um caçador, dizem, e o caçador, ele não tinha mais armas nem munição, e esse caçador balhou ele, e ele caiu morto, arrastado por um cavalo, e depois foi jogado num monte de galhos de pinheiro secos assim, e foi queimado ali. É uma pira que ele deve ter sido gloriosa, porque ele foi, do começo ao fim, o mais lúcido, digamos assim, comandante do contestado. Aqui está São João Maria, numa foto também clássica, que eles cultuaram até o fim, principalmente no Vale de Santa Maria, o chamado Vale da Morte. Aqui está uma pilha da madeireira Lumber Corporation, que devastou milhões e milhões de pés de araucária, que foi uma das causas da Guerra do Contestado, não a única, porque, como eu já disse, a Guerra do Contestado teve várias causas. A espoliação também da erva mate, a expulsão dos moradores da região, o desemprego que a Lumber Corporation jogou, cerca de 2.000 operários em determinado momento dispensou, depois que a sede dele foi incendiada pelo Chico Alonso, né? Bom, mas o Adeodato escapou. Ele escapou, foi tergiversando ali na região do Cerrito, que hoje
Cerrito, ele se escondeu por ali, nas matas, mas um dia ele estava numa tapera velha lá, se alimentando de uma caça, foi preso. Foi preso e levado a julgamento. Ele foi condenado à pena máxima de prisão, 30 anos de prisão. Ele foi condenado. Teve preso em Lages, mas conseguiu fugir da penitenciária de Lages, removendo uma pedra numa noite de temporal. Foi preso de novo e aí conduzido para Florianópolis. Na ocasião, um jornalista famoso do jornal O Estado, Crispim Mira, entrevistou nessa ida dele para a penitenciária de Florianópolis. E ficou muito surpreso que ele pensava ver um monstro, um degenerado, uma pessoa toda cicatrizada pela guerra e tal, mas ele ainda não há fotos dele, a não ser uma dele já prisioneiro, eu não tenho aqui essa foto. Ele terminou indo para parar na penitenciária de Florianópolis. Assim mesmo, ele era muito apto, um caboclo muito forte, desempenado. Ele, depois de 7 anos na prisão de Florianópolis, já em 20, já quando o Tratado de Paz já tinha sido assinado entre o Paraná e Santa Catarina por intermediação do presidente da República, Venceslau Braz, que definiu a fronteira de Santa Catarina como sendo no Rio Negro e não no Rio Iguaçu, e também retirou do Paraná toda essa parte do oeste de Santa Catarina e assinou paz. Mas o Deodato continuava preso. Apenas ele, numa noite, ele conseguiu, com uma enxada que ele estava usando para carpinar uma grama lá, ele conseguiu bater num guarda, tomou o fuzil do guarda e saiu pela rua, fugando. Mas estava esperando ele, estranhamente, um oficial que puxou o seu parabellum e deu 7 tiros nele. Essa foi o final e o último ato, desceu o pano sobre a tragédia da Guerra do Contestado, com a morte de Deodato. E hoje, apenas um cemitério, pobre cemitério, lá no Irani, ele está aqui, o pobre cemitério do Irani, ó, aqui nessa fotografia aqui, o cemitério do Irani mostra aqui o que restou do contestado. E só o vento, na solidão das noites frias, passa e perpassa sobre aquelas pobres cruzes que lá restaram, marcando o fim de mais uma tragédia brasileira. Obrigado.